Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje eu tô aqui para contar a história de cada um dos super-heróis que fazem parte da Liga da Justiça no filme que nós vamos ver na semana que vem. Bom, vamos começar pelo líder então, né? O Batman é o primeiro super-herói que a gente vai contar a história aqui. Então, vamos para a história do Batman. Bom, o Batman foi criado oficialmente em 1939 por Bob Kane. Naquela época, o Bob queria criar um super-herói que não tinha superpoderes. Naquela época, ele seria mais como um detetive que usava as suas bugigangas, teria muito dinheiro, né, como é o Batman, e seria um herói mais mundano, um herói sem superpoderes. O Batman tem uma inspiração muito clara no Zorro, principalmente nessa questão dele de combater os vilões e fazer a justiça pelo povo. Batman sempre teve um lado um pouco mais sombrio, um lado um pouco mais dark. E como um Batman era um super-herói mundano, um super-herói sem superpoderes, ele tinha mais ali, ele era mais um detetive que tinha os seus aparelhos, os seus aparatos, ele precisava de vilões que também eram da mesma forma como ele, que mexiam mais com o psicológico dele do que com a força dele. Por isso, na chamada Era de Ouro dos quadrinhos também, que como eu já falei nos outros dois vídeos, vem de 35 até 1945, surgiram os super vilões do Batman, que vão desde o Charada até a Mulher Gato, até o Pinguim e até o Coringa. Ou seja, o Batman sempre foi o super-herói mais dark da DC, até o surgimento do seu sidekick mais famoso, o Robin. E a partir daí, algumas histórias em quadrinhos do Batman ganharam um tom um pouco mais leve. Principalmente quem lembra aquela série de TV do Batman dos anos 60, que tinha tanto o Batman quanto o Robin. Ali ele era um pouco mais leve do que ele é nos quadrinhos. Principalmente quando o Robin surge, ele ganha um pouco mais de leveza e deixa de ser aquele super-herói dark e sombrio. Em outras histórias, um pouco mais pra frente, como por exemplo, o Piada Mortal que a gente tem aqui, a gente vai ter um Batman mais sombrio, um Batman mais dark, que isso é depois da década de... Isso é bem recente, a Piada Mortal é uma história em quadrinhos, digamos, recente, e ele vai continuar tendo algumas histórias pesadas. O Batman é um super-herói bem pesado, mas mesmo assim ele teve algumas histórias um pouco mais leves, mais tranquilas, principalmente a partir do surgimento do Robin, que todo mundo sacaneia, mas vamos dar valor para o garoto, não é mesmo? Bom, vamos então para o segundo super-herói da Liga, e é claro que a gente está falando do primeiro super-herói da história da Revistas em Quadrinhos. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, o Super-Homem foi modificado diversas vezes. Os dois se conheciam na época do colégio e desde então já faziam algumas histórias em quadrinhos ali de brincadeira. Com isso, em 1932, os dois criaram o Super-Homem. Porém, ele ainda não era o Super-Homem que a gente ia conhecer. Ele passou por algumas mudanças. Bom, o Superman, ele aparecia em algumas tirinhas de quadrinho, como eu falei em alguns vídeos. Naquela época, a gente não tinha revista em quadrinho. Então, em 1935, 1937, o Super-Homem, ele aparecia em algumas tirinhas, mas não fazia tanto sucesso assim. Porém, em 1939, a All Star Comics resolveu comprar os direitos do Super-Homem. A All Star, que viria a ser DC, resolveu comprar os direitos do Super-Homem e a partir daí passou a fazer as histórias em quadrinho do Super-Homem. A mesma dupla que criou foi para a DC e passou a criar as histórias em quadrinhos do Super-Homem. O Super-Homem sempre foi um super-herói mais preocupado em ajudar o mundo e ajudar o próximo. Sempre foi aquele super-herói do bem, um super-herói que tem o lema de não matar. Por isso que naquele filme, né, do Super-Homem, muita gente ficou um pouco chateada com isso, porque ele acaba matando o vilão principal e o Super-Homem tem como uma das suas principais crenças de que ele não precisa matar. Ele está ali para ser como ele é um visitante na Terra, como ele é um ser alienígena que veio de Krypton, ele está ali mais para ajudar os humanos e fazer parte
dos humanos, que é o que ele sente. Ele se sente como um humano. Ele sabe que ele é de Krypton, ele sabe que ele é um ser alienígena, mas ele precisa ajudar os humanos para crescerem e evoluírem. O Super-Homem, na minha opinião, sempre foi um personagem muito forte por conta disso, por conta das crenças que ele tem e das questões que ele coloca para o público. É um super-herói que não mata, ou seja, é algo um pouco raro, vamos dizer assim. Então agora nós vamos fechar o tridente que é conhecido como são conhecidos como os três personagens principais da DC. Vamos falar um pouco sobre a história da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma guerreira amazona da ilha de Temícera. Nessa ilha, a Mulher Maravilha não convive com a população mundial. A Mulher Maravilha não convive com outros homens, ela só está ali com as guerreiras amazonas. Até um momento em que a sua nave, isso é nas histórias em quadrinhos, no filme ela teve uma origem um pouquinho alterada. Até o momento em que sua nave se choca com um avião que tinha Steve Trevor, o maior amor da Mulher Maravilha. Naquela época, a Mulher Maravilha salva o Steve Trevor, e para não contar sobre a ilha de Temícera, porque ela precisava proteger as Amazonas que estavam vivendo lá, ela acaba adotando o nome de Diana Prince e vai viver na Terra como uma super-heroína, como a Mulher Maravilha. Lá ela encontra o Batman, o Super-Homem, o Aquaman, enfim, e a partir daí ela vira uma das super-heroínas da Liga da Justiça. A Mulher Maravilha foi criada por um psicólogo que na época dizia que as mulheres iam dominar o mundo e que elas tinham que ter um papel fundamental na sociedade. Com isso, ele criou a Mulher Maravilha para ter um personagem feminino forte, o que na época não existia de jeito nenhum. Até hoje a gente tem alguns problemas em relação a isso, mas isso é assunto para outro vídeo, não é assunto para a Liga da Justiça. Enfim, e a Mulher Maravilha passou a ser um personagem muito forte. Ela é um dos 3 personagens mais fortes da DC e que mais vendem da DC. Ou seja, a Mulher Maravilha é sensacional, ela é uma maravilha, Diana Prince. Principalmente com a Gal Gadot no papel de Mulher Maravilha, que aí o coração bate mais forte. Essa é a história da Mulher Maravilha. Bom, vamos então para o Rei dos Mares, o Rei de Atlântida, o Aquaman, que é um dos caras mais zoados da Liga da Justiça. Eu acho que principalmente pelo desenho da Liga da Justiça, onde ele só tinha o superpoder de controlar os animais. Porém, os animais que vivem embaixo da água, né? Porém, o Aquaman é um pouco mais forte que isso, e eu acho que nesse filme a gente vai ver um Aquaman bem mais forte, e essa é uma das apostas que eu estou fazendo para o filme ser muito bom, mas isso é no vídeo de amanhã. Então, vamos falar um pouco sobre a história do Aquaman. Bom, o Aquaman foi criado em 1941 e ele surgiu na edição 73 da More Fun Comics. Ele foi criado por Paul Norris e Mort Werzinger. Um nome bem difícil de se falar, né? Bom, naquela época, 1941, ela era de ouro dos quadrinhos, ou seja, os super-heróis estavam em alta. Então, você trazer um super-herói que era o Rei de Atlântida, bom, tinha tudo para ser um sucesso, e o Aquaman acabou sendo um sucesso. Tanto é que, na época em que foi lançada a Sociedade da Justiça, o Aquaman chegou a ser o líder da Sociedade da Justiça e teve um papel importante naquele quadrinho naquela época. O Aquaman é um personagem que é o Rei de Atlântida, por isso a maior parte das suas histórias em quadrinhos acontecem no mar, acontecem com algumas coisas que estão relacionadas à água. Porém, como eu falei no início, na história em quadrinho, na primeira história em quadrinho da Liga da Justiça, ele tem que resolver a questão de um ser alienígena que está vindo para a Terra. Ou seja, algumas vezes o Aquaman faz... Algumas não, eu diria que tem vezes que o Aquaman tem que sair da água e resolver vários problemas. Ele é um personagem que tem poderes psíquicos, ele é um personagem muito forte, e ele é um personagem que é o deus dos mares, é o filho de Poseidon.
Ou seja, ele é um personagem que tem uma forte participação na Liga da Justiça. Bom, vamos então para o super-herói um pouco mais complicado, que já teve vários nomes. Nós chegamos ao Flash, que foi criado em 1940. Ele veio na primeira edição da Flash Comics. O super-herói foi criado por Gardner Fox e pelo artista Harry Lampert. O principal poder do Flash é a super velocidade, conseguindo algumas vezes até ultrapassar a velocidade da luz. Ou seja, o Flash desafia as leis da física e acaba sendo muitas vezes um super-herói um pouco apelão, eu diria. Mas o Flash é um queridinho da galera porque ele sempre teve uma veia cômica nos seus quadrinhos. Então ele fica aí como um dos super-heróis mais queridos, eu diria, da Liga, muito por conta da sua forma nos quadrinhos de ser mais cômico, mais descontraído. Talvez seja o quadrinho da DC mais descontraído que nós temos. O maior problema do Flash é que nós temos 3 Flashes diferentes, porque, como eu disse, o Flash ele supera as leis da física. Ou seja, ele pode ir para o passado, ele pode ir para o presente, ele pode ir para o futuro, e com isso nós vamos ter vários Flashes diferentes. A gente pode ter um Flash de um mundo diferente, a gente pode ter um Flash de um universo paralelo, que ele consegue chegar, que ele consegue atravessar. Então nós temos 3 Flash. Nós temos o Flash, o Jay Garrick, que é o primeiro Flash, que é de 1940 até 1956. Nós temos o Barry Allen, que surgiu em 1958 e 1986. Depois o Barry Allen voltou e continua até hoje. E nós tivemos também o Wally West, que surgiu em 1986 e foi até 2006. Em 2007, o Wally voltou também. Além desses 3, nós temos também o Bart Allen, que ficou um ano só, foi de 2006 até 2007. No filme, nós vamos ver Barry Allen, que é o Flash mais famoso e é o Flash que está em atividade até hoje. Vamos para o mais novo integrante da Liga da Justiça. Em 1983, surgiu os quadrinhos Novos Titãs. E nele a gente teve o surgimento do Cyborg. O Cyborg surgiu nesse quadrinho, Novos Titãs, que era um quadrinho que contava com alguns jovens da DC. O Cyborg fazia parte desses jovens e, portanto, foi um personagem essencial naquela época. Em alguns momentos, em 2011, se eu não me engano, o Cyborg chegou a ser o líder dos Novos Titãs. Porém, depois de um tempo, o personagem foi ganhando muita força e veio a fazer parte da Liga da Justiça, que é a principal força da DC. A história do Cyborg é a seguinte: o Cyborg é filho de um cientista chamado Silas Stone. O nome dele é Victor e ele cresceu no meio dos pais que eram cientistas. Porém, o Cyborg nunca quis seguir essa área de cientista. Ele sempre quis ser um atleta e ele era um atleta muito bom. Porém, ele acabou sofrendo um acidente e perdendo algumas partes do corpo. O pai dele, que era um cientista muito bom, acabou transformando essas partes do corpo dele em partes robóticas. Ou seja, o Cyborg ganhou forças extra-humanas. O Cyborg passou a ser um super-herói que tinha partes robóticas e partes humanas. E com isso, para mim, ele é um dos personagens mais interessantes da DC, porque ele mistura um pouco da evolução tecnológica, um pouco da discussão que nós temos em relação a isso, em relação a como a tecnologia afeta a nossa vida, e a tecnologia afeta a vida do Cyborg de forma real. Então, para mim, ele é um dos personagens mais interessantes e eu estou muito curioso para ver o Cyborg nas telas dos cinemas. A gente já viu o Cyborg em desenhos, como os Novos Titãs, que já foi para desenho, mas nada se compara a ver um super-herói nas telas de cinema. Bom, essas são as histórias dos super-heróis que fazem parte da Liga. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês sentiram falta de alguma informação, conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, vamos fazer essa Semana da Justiça bombar, vamos fazer com que essa semana seja muito legal, para que você saiba tudo sobre super-heróis na hora que você for ver o filme. Então, por hoje é só. Um beijo e até amanhã. Tchau! And you